Bom dia, gente, tudo bem? Uma alegria grande estar aqui. Flávio falou de marcas que ficaram e o Mateus esquece meu nome no meio da oração. Não sei se vocês perceberam. Obrigado. Eu entendo, na verdade, ele confundiu ali Flávio com Sávio, fica meio confuso. É absolutamente normal essa confusão. A minha avó paterna, pouco antes de morrer, ela confundia direto o nome dos netos. Bom, sou Sávio, quem não me conhece, estamos aqui de volta, eu, Camila, Manu, depois de 9 meses, é a nossa primeira vez no Brasil, depois da nossa mudança. A gente está trabalhando na primeira igreja batista de Orlando, na Flórida, no campus brasileiro. Então, a gente só fala, o pessoal falou, como é que está o inglês? Piorou um pouco, que a gente só fala português na igreja, na cidade, mas a gente está muito feliz de estar aqui depois do dia 4 de agosto de 2024, que foi a nossa despedida aqui na igreja. Não sei quem estava aqui, mas, enfim, chorei bastante. O que foi marcante para mim, para vocês, nem tanto, porque agora vocês têm um pastor que chora toda semana, então não é algo tão incomum assim, mas para mim foi de fato uma data inesquecível. Isso me faz pensar o seguinte: o que faz de uma data inesquecível? O que torna uma data inesquecível? Eu não sei se você assistiu recentemente uma série sobre o Ayrton Senna, mas para quem tem mais de 40 anos, ou para quem tem... Não vou mais fazer piada, eu fazia muita piada com o Flávio, mas agora é o pastor Flávio, eu não vou fazer isso. Mas para quem tem mais de 40 anos, ou um pouco menos de 40, e a memória é boa, eu queria que você pensasse onde você estava no dia que o Ayrton Senna morreu. Se você tem... É só para pensar, não precisa falar não, tem um pessoal que já começou a conversar, é só pensar mesmo, fica tranquilo. Porque é uma data marcante, e datas marcantes assim, elas impactam a nossa vida de tal modo que a gente consegue se lembrar onde a gente estava, quais sentimentos a gente experimentou. Um pouco mais à frente teve lá o 11 de setembro de 2001, que é uma dessas datas também, que todo mundo meio que lembra onde estava, o que estava fazendo, com quem estava e tudo mais, porque essas datas são impactantes. O Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. Mesma época do lançamento ali do terceiro CD da banda Dulos. Então, isso tem mais de 30 anos. Isso aconteceu mais de 30 anos atrás. Só que o impacto ele foi tão grande que quem viveu isso, ainda mais assistindo a série, parece que revive todos esses sentimentos, porque essa data foi, de fato, para nós brasileiros, uma data impactante. Agora pensa comigo que hoje é dia 27 de abril de 2025. Como foi o seu dia 27 de abril de 2018? Talvez você nem se lembre, embora seja muito mais recente do que o 1º de maio de 1994, porque não teve absolutamente nada marcante naquele dia, o que faz com que a data ela simplesmente passe batida. Onde eu quero chegar com isso? Que você entenda que não é o tempo do acontecimento que torna essa data marcante, mas é o que aconteceu naquele dia que torna essa data marcante e especial para nós. Por que eu estou falando tudo isso? Eu não sabia como começar, falei, vou contar qualquer história. Não, na verdade eu estou falando tudo isso porque nós estamos começando hoje uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, e quando ele escreve essa carta, os eventos da morte e da ressurreição de Jesus tinham acontecido há mais ou menos 30, 35 anos. O mesmo tempo desde a morte do Ayrton Senna. E assim como o mundo, e principalmente nós brasileiros, não nos esquecemos do que aconteceu naquele 1º de maio, porque foi algo marcante para nós, o apóstolo Paulo escreve essa carta para garantir que a igreja cristã, não só em Roma, mas a igreja cristã de um modo geral, jamais se esqueça do impacto daquilo que Cristo fez por nós, porque não importa o tempo que passou, o que importa é o que aconteceu de fato, e o evangelho segue sendo o centro da vida da igreja. Essa carta ela é conhecida como a mais teológica de todas as cartas do Novo Testamento, e é interessante que ela foi escrita enquanto Paulo estava em Corinto, no contexto de uma das suas viagens missionárias, o que nos leva a pensar que teologia e missão não são conceitos opostos, mas complementares. Agora, o que une de modo perfeito esses dois conceitos, teologia
conhecimento sobre Deus e missão, o Evangelho, que é, mais uma vez, o tema central dessa carta. No primeiro sermão da série, normalmente a gente gasta um pouco mais de tempo para explicar algumas questões, e eu preciso que você entenda que o objetivo inicial dessa carta era resolver alguns conflitos que estavam acontecendo nessa igreja em Roma. Havia ali judeus convertidos ao evangelho e havia ali gentios, ou seja, pessoas de outras nacionalidades, especialmente gregos, convivendo juntos na mesma igreja, uma igreja multicultural, uma igreja de pessoas formada por pessoas de origens étnicas distintas, uma igreja formada por pessoas com um passado religioso completamente diferente, e Paulo escreve para tentar solucionar esses problemas de relacionamento resultantes dessas divergências entre esses povos, e é bem interessante que ele não escreve para defender um grupo em detrimento do outro, mas ele vai direto ao coração do problema, porque seja você judeu, seja você grego, seja você brasileiro, seja você velho, seja você novo, seja você quem você quiser ser, mas todos nós precisamos do mesmo remédio, e mais uma vez o remédio é o Evangelho da graça de Deus. É o único caminho para a salvação, para a unidade e para a vida da igreja. Outro ponto legal de destacar nessa introdução, antes da gente ir para o texto, é que essa carta, ela é uma carta marcante também na história da igreja cristã. Isso a gente percebe quando a gente olha para a vida de alguns personagens importantes. Um dos pais da igreja, um dos primeiros teólogos assim mais proeminentes da era cristã, um homem chamado Agostinho de Hipona. Ele se converteu, conhecido como Santo Agostinho, ele se converte lendo Romanos 13. Nós somos herdeiros de um movimento que é a Reforma Protestante, que acontece em 1517, e esse movimento ele é desencadeado na Europa por um homem chamado Martinho Lutero, logo depois de compreender o que é a justificação pela fé. E a justificação pela fé ele entende lendo Romanos capítulo 1. É exatamente esse texto que nós vamos estudar hoje. Um escritor também conhecido, um homem chamado John Bunyan, ele estava preso, e lendo Romanos, ele foi tão impactado que ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Não sei se você já ouviu falar, mas é o segundo livro mais vendido da história, só perde para a Bíblia. Para você ter noção do quanto o Peregrino vendeu, ele vendeu 150 vezes mais do que um dos livros mais vendidos hoje no Brasil, que é Café com Deus Pai. Graças a Deus, né, que foi vendido. E pessoalmente também, falando sobre a carta aos Romanos, não que eu seja importante como esses homens citados, mas eu quero dar esse relato pessoal também do quanto essa carta foi fundamental numa espécie de virada de chave na minha caminhada, na minha compreensão do Evangelho, na minha compreensão do que é teologia e a partir disso também do ministério. Eu estou dizendo isso não para me colocar em pé de igualdade desses homens, longe disso. Eu não chego perto nem do Flávio, quanto mais desses três que eu citei aqui. Mas eu digo isso para te encorajar a mergulhar nesse livro, de fato, a ler a carta de Paulo aos Romanos, a ouvir cada sermão, a participar dos grupos pequenos aí durante a semana, estudar de forma séria, dedicada a esse trecho tão rico da palavra de Deus, para que você seja todos os dias transformado pelo poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Dito isso tudo, abra sua Bíblia comigo, em qual livro? Vamos ver se vocês estão inteligentes ainda. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler os 17 primeiros versos. O microfone fez um barulho aqui, mas eu não vou dançar para ver se ele está funcionando. Tem gente que faz isso, o pessoal edita o vídeo, viraliza. O pessoal lá da igreja gostou muito quando eu passei no telão a última vez que eu preguei. Gente, Romanos 1, do 1 ao 17, o texto diz o seguinte, a versão que eu leio é a Nova Versão Internacional. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo
para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida e a gente pede que o Senhor nos ilumine na compreensão desse trecho tão relevante para nós, para os nossos dias. Nos capacite, por meio do teu Espírito também, a aplicarmos essas verdades no nosso proceder. Que a gente viva uma vida à luz do Evangelho, a partir do Evangelho, a fim de que o Senhor seja glorificado em tudo que fazemos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esse trecho ele pode ser dividido em algumas partes. A primeira delas eu chamaria de identificação, que é do primeiro verso até o final do verso 7, quando Paulo ele se apresenta, ele fala para quem ele está escrevendo, e eu não sei se você percebeu, mas essa apresentação é um pouco mais longa do que de costume. Nas outras cartas, normalmente Paulo diz, Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo, e já começa dizendo o que ele quer. Paulo, servo de Cristo Jesus, e já começa dizendo o que ele quer. Nessa carta, a apresentação é um pouco mais longa, muito provavelmente porque ele não conhecia essa igreja em Roma. Essa igreja não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. A essa altura, ele nunca tinha visitado esses irmãos. Muito provavelmente, ele ouve falar da igreja de Roma, quando ele está em Corinto, trabalhando com um casal chamados Áquila e Priscila. Eles faziam tendas juntos e muito provavelmente, não estou dizendo que crente é fofoqueiro, mas muito provavelmente eles trouxeram para Paulo algumas notícias do que acontecia lá em Roma, e Paulo, motivado então por esse amor por esses irmãos, aos quais ele nem conhecia, ele escreve essa carta, corrigindo alguns problemas, reforçando alguns conceitos, estabelecendo algumas doutrinas importantes, e tudo isso de forma que o Evangelho se torna o centro e o ponto fundamental dessa carta. Então, para nós fica muito claro desde o primeiro momento que a autoria dessa carta é do apóstolo Paulo. A carta começa dizendo, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, ele se apresenta e apresenta também alguns predicados. A primeira coisa que ele fala logo depois de dizer o seu nome é que ele é servo. Servo, nesse contexto, é uma palavra que significa literalmente escravo. Servo aqui é alguém que pertence a outra pessoa, é alguém que não é dono de si mesmo. Quando Paulo se apresenta dizendo que é servo de Cristo, ele está querendo dizer que a sua própria vida não pertence a si mesmo. Em outras ocasiões ele vai dizer coisas parecidas com isso, mas ele faz questão de se apresentar. Lembre-se que Paulo não conhecia essa igreja, ele não tinha estado com esses irmãos, então a primeira coisa que ele queria que as pessoas soubessem sobre ele, a forma como ele se apresenta na bio do seu Instagram, é dizendo, Paulo, servo de Cristo. Não pertenço a mim mesmo. Eu sou alguém que pertence a outra pessoa e essa pessoa é exatamente Cristo Jesus. Irmãos, isso nos ensina de imediato que a nossa relação com Cristo deve ser também nesses moldes. Se nós nos dizemos servos de Deus,
automaticamente nós temos que entender que nós não temos o controle da nossa própria vida. Nós não temos o controle da nossa própria história, porque quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, a minha vida está entregue por completo nas Tuas mãos, de modo que eu não determino mais a minha agenda, as minhas prioridades, aquilo que eu julgo mais importante, porque eu me tornei agora servo de Cristo Jesus. Paulo segue dizendo que, além de servo, ele precisava defender a autoridade do conteúdo daquilo que ele está escrevendo, e aí ele se apresenta dizendo que ele é servo e apóstolo também, ele é chamado para ser apóstolo. Apóstolo significa alguém que foi comissionado pelo próprio Cristo para uma tarefa específica. É fato, irmãos, que todos nós somos enviados, comissionados por Deus, mas a palavra apóstolo significa alguém que foi comissionado diretamente pelo próprio Cristo. Quando Paulo defende o seu apostolado, ele sempre vai citar o encontro que ele teve com Cristo pessoalmente na estrada de Damasco, ou seja, o apostolado é um ministério específico para aquele tempo. Nos nossos dias, há um teste muito interessante para saber se um apóstolo é falso. Se ele diz que ele é apóstolo, ele é falso. É tão simples assim. Então, não existem mais apóstolos nos nossos dias, a menos que alguém tenha mais de 2.000 anos e tenha sido comissionado direto por Cristo. Mas Paulo está defendendo aqui o seu apostolado, não para dar uma carteirada, mas para que aqueles irmãos que não o conheciam pessoalmente pudessem entender que havia autoridade naquilo que ele estava escrevendo. E logo em seguida ele vai dizer que ele é também separado para o Evangelho. Aqui começa a aparecer essa palavra evangelho na carta aos Romanos. E Paulo se vê exatamente como alguém que foi designado para o evangelho como missão de vida. Era algo fundamental, era algo que vazava nas suas relações, em tudo que ele fazia, porque é algo vital na experiência do apóstolo Paulo, ele compreender que ele foi separado para essa tarefa que é anunciar o evangelho de Cristo, o qual, no verso 2, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Ou seja, o evangelho não é um acidente na história. O evangelho não é o plano B de Deus, mas o evangelho é o cumprimento daquilo que foi prometido por toda a palavra de Deus. E aí ele continua nos deixando claro na sequência que o evangelho não é sobre ele, não é sobre nós, não é sobre a igreja de Roma, mas é sobre Cristo. Leia comigo do verso 3 até o verso 7. Ele diz acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Verso 5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Verso 6, vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E aí no verso 7 ele vai escrever lá o destinatário dessa carta, quando ele diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é sobre Jesus. Nesse trecho, algumas verdades teológicas elas saltam aos olhos. Jesus ele é apresentado aqui como homem. Paulo está escrevendo para eles dizendo que ele é filho de Davi. Jesus é apresentado aqui também como Deus. Ele vai dizer acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus. Paulo fala nesse trecho aqui sobre a ressurreição. Paulo fala nesse trecho aqui sobre o evangelho como causa para o seu chamado, quando ele diz que é por causa do evangelho, é por causa de Jesus que nós recebemos graça e apostolado. Paulo diz aqui que o evangelho é a causa para os chamados também dos seus leitores. A vocês também foi concedida essa graça de pertencerem ao Senhor, dentre os quais judeus e gentios, o que fica evidente também por meio da saudação utilizada, que ele fala o seguinte, verso 7, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paz era a forma
que os judeus se saudavam. A expressão shalom, pode ser que você já tenha ouvido, era uma forma natural de cumprimento entre os judeus, e os gentios enfatizavam muito a questão da graça de Deus. Então, quando você vê por toda a Bíblia, já é uma dica interessante para você, quando você vê Paulo saudando alguma igreja, usando a expressão graça e paz, ele está querendo alcançar ao mesmo tempo os judeus e gentios, o que fica evidente por todo o contexto da carta também aos romanos. Por que eu estou citando tudo isso, até de modo um pouco rápido? Que Flávio me deu pouco tempo para falar. Mas, em segundo lugar, que eu quero que você perceba que essa carta ela está recheada de verdades teológicas, mas todas elas sendo apresentadas no contexto da igreja local. Irmãos, nós vivemos dias estranhos. De um lado, existem falsos mestres que tentam anular o que seria a teologia de fato. É muito comum você ouvir que você não deve se preocupar com a teologia, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, que você não tem que estudar, que quem estuda demais acaba se enrolando, se perdendo, e tentam anular isso. Há um falso ensino nos nossos dias que tenta descrever a teologia como se ela fosse quase que uma inimiga do Espírito Santo. A nossa igreja não tem liturgia, não tem teologia, porque quem chega e fala lá é o Espírito Santo. Eu não consigo entender muito bem. Aliás, eu acho bonito quando eu vou em algum culto e alguém fala assim, olha, eu me preparei para pregar um sermão, e aí quando eu cheguei, o Espírito Santo falou comigo para pregar outra coisa. Eu acho um negócio interessante, porque nunca aconteceu comigo, que desde que eu me entendo por crente assim, quando eu estou preparando o sermão, o Espírito Santo já está comigo, ele nunca mudou de ideia na minha vida. Eu acho um negócio curioso, assim, quando eu vejo as pessoas demonstrando essa espiritualidade, que o Espírito Santo estava com ela quando ela preparou, e aí na hora o Espírito Santo fala, caramba, Júnior Assad veio na igreja, eu não estava esperando por isso, e eu preciso falar diretamente com ele, aí eu preciso mudar agora. Irmãos, esse é um falso ensino. A boa teologia é boa. Teologia é o nosso conhecimento sobre Deus, então não tente anular isso. Agora, por outro lado, não ceda também à tentação de falsos mestres do outro lado, que amam boa teologia, entre aspas, mas estão descolados do contexto da missão e da igreja local, produzindo conhecimento que não leva a absolutamente nada. A internet está cheia desses mestres de si mesmos, produzindo bom conteúdo, mas totalmente desconectados do contexto da igreja local. Conhecimento que não leva à missão não é um conhecimento verdadeiro sobre Deus, porque quando nós entendemos quem é Deus, quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, automaticamente nós nos engajamos na missão dele, porque quanto mais sabemos sobre Deus e sobre nós, mais nós amamos o Evangelho, mais nós amamos o que Cristo fez por nós, mais nós amamos a igreja do Senhor Jesus e mais nós nos comprometemos em amar e anunciar essa mensagem que nos alcançou. O apóstolo Paulo, ele se vê separado para esse Evangelho, e ele diz que os seus leitores, ou seja, os crentes em Jesus, são chamados também para pertencer a Cristo. Assim também nós cremos em Jesus porque fomos chamados para pertencer a Cristo. Então, nessa parte de identificação, a gente já consegue destacar algumas verdades importantes que vão nortear e vão servir de base para todo o restante da carta que vai ser descrito aí ao longo das próximas semanas. No trecho de hoje, no verso 8, Paulo ele fala agora sobre a sua intenção. Por que eu estou escrevendo essa carta para vocês? E aí ele vai dizer que ele desejava visitar Roma. Entre os versos 8 e o verso 10, ele vai dizer, antes de tudo, sou grato ao meu Deus, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. A intenção de Paulo é que ele desejava visitar Roma. Nesse trecho também, ele fala de uma fé que é conhecida em todo o mundo. As pessoas ouviam falar sobre a fé dos irmãos que estavam em Roma. Essa igreja era uma igreja então conhecida por uma fé que é viva, por uma fé que é operosa, por uma fé que dá frutos. E além disso, nós temos que nos lembrar também que nesse contexto Roma era o centro do mundo a essa altura.
tudo que acontecia em Roma era meio que tendência para todos os outros lugares, porque esse era o centro do mundo. É o que mais ou menos são hoje os Estados Unidos. Tem gente que diz que é a China, eu não concordo, porque eu não quero perder o visto por causa de uma ilustração para o sermão. Então, um abraço, presidente Donald Trump. Eu ainda acho que os Estados Unidos são o centro do mundo nesse sentido, mas para que você entenda que Roma era muito maior do que qualquer dessas potências, era algo que não cabia qualquer discussão, porque era de fato o centro do mundo. Então, Paulo está escrevendo uma carta para esses irmãos que tinham uma fé que é viva e que, ao mesmo tempo, todas as nações sabiam do procedimento desses irmãos. E aí, entre os versos 11 a 13, ele fala do seu objetivo nessa visita que ele planejava, quando ele diz: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. E aí ele diz algo que eu acho fantástico no verso 12, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo, ele não se colocava numa posição superior em relação aos irmãos de Roma. Por isso que eu estou dizendo que quando ele se apresenta como apóstolo, ele não está fazendo como muita gente faz nos nossos dias, dando carteirada para garantir que fosse ouvido por meio da imposição das suas ideias ou de quem ele era. Não, ele está simplesmente defendendo a autoridade do que ele escreve, e prova disso é olhar nesse trecho e perceber que ele não se coloca como alguém superior. Ele não diz para os irmãos de Roma: eu quero visitá-los porque vocês precisam aprender muito comigo. Eu quero visitá-los porque eu tenho muito a ensinar entre vocês e vocês precisam me ouvir. Ele não faz isso. Ele diz assim: eu quero visitá-los porque eu quero de fato compartilhar alguns dons espirituais entre vocês, mas eu quero que vocês entendam também que é necessário que nós sejamos mutuamente edificados por meio da fé. Ele queria compartilhar dons e colher frutos, mas ele entendia a necessidade de ser encorajado também por esses irmãos anônimos numa igreja em Roma no século I, mas que tinham uma fé que era viva, que era operosa e que no mundo todo se ouvia falar sobre ela. O que isso nos ensina em termos práticos, irmãos? Na igreja de Jesus, não existe alguém que seja tão importante a ponto de que não possa ser encorajado pelos demais irmãos. E na igreja de Jesus, não existe alguém que seja tão sem importância que não possa encorajar os demais irmãos. Se você se julga relevante como Paulo, ou se você se julga sem importância como um cristão anônimo da igreja de Roma no primeiro século, todos dependemos uns dos outros para a nossa caminhada e para a nossa jornada de vida cristã. Só há um que é mais importante na igreja, e esse um é Jesus Cristo. Não existe espaço na igreja de Jesus para a área VIP. Desculpa, vamos continuar aqui, seguindo, que esse daqui saiu sem eu perceber muito. Indo para o fim dessa sessão, Paulo ele fala também como ele se sente em relação ao evangelho. Esse evangelho para o qual ele foi separado, esse o evangelho que o alcançou e o salvou. Se você se lembra da história de Paulo, ele era alguém que perseguia cristãos, ele era alguém que matava cristãos. O primeiro mártir da história, alguém que morre por causa do evangelho, é um homem chamado Estevão. E o escritor do livro de Atos, que é Lucas, ele faz questão de dizer que Saulo, ou seja, Paulo, ele consentia com a morte de Estevão. Ele era alguém conhecido pela sua crueldade, pelo seu fervor religioso, pelo seu excesso de zelo, que desconsiderava as pessoas simplesmente para impor aquilo que ele julgava como sendo verdade. Esse homem, ele é alcançado por esse evangelho. O evangelho o salva, o evangelho o transforma. Ele é separado para esse evangelho e é esse mesmo evangelho que o move para a missão. Prova disso, ele vai dizer nos versos 14 e 15, que ele se sente devedor e isso o impulsiona a pregar. Ele vai dizer: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Se você diz conhecer o evangelho, se você diz que foi salvo pelo evangelho, mas você não sente desejo de compartilhar o evangelho com aqueles que te cercam, seria bom que você repensasse se você realmente foi salvo pelo evangelho ou se você está na religião encontrando alívio para a sua consciência. Porque o verdadeiro evangelho, ele nos salva e ele nos faz comprometidos também com o seu anúncio. Eu ouvi há alguns dias uma ilustração interessante sobre isso.
que sermos salvos é como se estivéssemos em algum lugar que está pegando fogo e de repente o resgate chega e nos salva daquela situação complicada ali. Mas a compreensão do Evangelho nos faz perceber que num cenário como esse, no mesmo instante em que nós somos resgatados, nós nos juntamos agora à equipe de resgate. Algo deu errado não, minha filha. Está vendo como o diabo usa, né? No mesmo instante que você é resgatado, você se torna parte da equipe de resgate, porque você compreendeu o Evangelho, porque você foi salvo pelo Evangelho. Automaticamente, se você ama essa mensagem que te salvou, você se dispõe a ser alguém também que vai anunciar essa mensagem. É sobre isso que Paulo está falando. Ele não está falando de um evangelho que o alcançou para que ele se sentisse bem consigo mesmo. Ele não está falando de um evangelho que o alcançou para que ele se tornasse a melhor versão de si mesmo, para que ele pudesse ser uma pessoa que sente aquela paz quando frequenta os cultos, que vai viver a vida e vai passando a semana vivendo como se Deus não existisse, até quando vem no próximo domingo de novo e sai daqui sentindo aquela paz e a igreja se torna quase um carregador de energias espirituais. Não. Paulo está dizendo que se você foi alcançado pelo Evangelho, se você compreendeu essa mensagem que te transforma de inimigo de Deus em filho de Deus agora, automaticamente você deve sentir-se como alguém que é devedor, como alguém que é impulsionado, impelido a anunciar essa mensagem, porque se você compreendeu o que é Evangelho de fato, as prioridades da sua vida são redefinidas, os seus afetos são modificados, porque agora não existe nada que seja mais importante do que anunciar a mensagem que é loucura para uns, que é escândalo para outros, mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não podemos negociar isso. Não podemos nos esquecer daquilo que é mais importante em um mundo de distrações. Nós precisamos ser relembrados o tempo todo que não existe nada que deve nos prender mais do que a mensagem do Evangelho. Paulo compreendia isso. Eu sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, tanto a ignorantes, quanto a sábios. Eu sou devedor porque eu preciso anunciar o Evangelho. Em um outro trecho, em uma outra carta, ele vai dizer o seguinte: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Irmãos, Paulo não era assim simplesmente porque ele foi chamado para ser apóstolo, ele era assim porque ele foi alcançado pelo Evangelho. Prova disso é que ele está escrevendo isso para esses irmãos que estão em Roma e se colocando em pé de igualdade com eles, porque foram igualmente alcançados pelo Evangelho e são igualmente devedores nessa tarefa que é anunciar essa mensagem que nos salva. Se temos então a identificação no primeiro trecho, se temos no segundo trecho a intenção de Paulo, a gente vai para os versos 16 e 17, no que eu chamaria de instrução. E mais uma vez, essa instrução é desenvolvida por Paulo, ele desenvolve a sua tese mais uma vez em torno do Evangelho. Leia comigo o verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo começa então esse trecho que alguns vão dizer que é o centro dessa carta. Os versículos que servem para resumir todo o conteúdo dessa carta são os versículos 16 e 17. E Paulo vai começar esse trecho dizendo que não se envergonha do Evangelho. Em um contexto de perseguição, que crer no Evangelho trazia sérios problemas físicos, inclusive, Paulo ele está muito mais preocupado com a mensagem que o salvou do que com a sua própria vida. O Evangelho trouxe para esse homem marcas no seu próprio corpo. Ele foi açoitado algumas vezes por causa do Evangelho. Ele foi apedrejado por causa do Evangelho. Ele se defende dos seus acusadores, certa feita, dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque ele tinha marcas de perseguições literais de fato, mas ainda assim ele não se envergonha do Evangelho. Ele não abre mão de se identificar com a sua fé ou por meio da sua fé. Ele poderia ter sérios problemas, e ele teve sérios problemas por causa do Evangelho, mas quem compreende o Evangelho de fato ama mais essa mensagem do que a sua própria reputação, e é isso que nós precisamos entender, irmão. Nós vivemos dias em que não enfrentamos
a mínima perseguição. Nesse sentido, é óbvio que a gente enfrenta alguma perseguição no nível cultural, social, é óbvio que a gente enfrenta. Paulo mesmo diz a Timóteo que todos os que vivem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Agora, isso não se aproxima do que ele experimentava, e mesmo nesse contexto, ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo nessa carta que ele pretendia viajar para onde? Para Roma, para conhecer esses irmãos. Eu vou dar um alerta de spoiler aqui, mas Paulo ele não consegue viajar para Roma do jeito que ele planejava. Ele acaba viajando para lá, preso, anos depois. A caminho da prisão, na viatura que era um barco, ele está, na verdade, nesse barco ele sofre um naufrágio, ele sofre uma picada de serpente, as pessoas acharam que ele fosse morrer, e depois disso tudo, aí sim ele chega a Roma, não com a alegria de poder ver esses irmãos, mas preso, aguardando o seu julgamento, onde ele é condenado à morte. Tudo isso por causa do Evangelho. Agora, ainda assim, no fim da sua vida, ele diz que amava o Evangelho, que não se envergonhava do Evangelho e que, apesar de tudo, ele estava comprometido com o seu anúncio acima de qualquer consequência. Você ama o Evangelho? Até que ponto? Até o ponto de te trazer algum problema social? Até o ponto de você não ser bem aceito nos grupos que você frequenta? Até o ponto de você se sentir incomodado quando as pessoas mudam as conversas se você chega no ambiente? A gente negocia o Evangelho por muito pouco, o Evangelho que a gente diz amar, o Evangelho que a gente diz que é a mensagem que nos alcançou, a gente abre mão facilmente dele pensando no nosso conforto e no nosso bem-estar. Paulo ele diz: eu não me envergonho, e ele está num contexto de perseguição. E eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Vocês vão passar por isso de forma detalhada ao longo da série, mas só nessa frase nós percebemos que a origem do Evangelho é o próprio Deus. Nós percebemos que o Evangelho é poderoso. Nós percebemos que o Evangelho ele não está limitado a uma classe de pessoas, a uma nacionalidade específica, mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí nós chegamos ao verso 17, que é o último verso desse trecho, e eu quero chamar a tua atenção especial para esse verso, quando Paulo diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo está citando aqui o profeta Abacuque, e ele diz nesse trecho que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E pode ser que você esteja se perguntando: eu estou ouvindo falar Evangelho, 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 mas o que é de fato o Evangelho? De forma resumida, o Evangelho é a boa notícia do que Deus em Jesus fez por nós. Deus havia criado o homem com um relacionamento direto com ele, até que o homem decide virar as costas para o Criador, e com isso, toda a humanidade que estava representada em Adão e Eva passa a viver agora em oposição em relação a Deus. Não há neutralidade, visto que todos pecaram e estão separados dele. Havia uma separação agora por causa dos pecados, de modo que nada que o homem pudesse fazer seria capaz de religá-lo a Deus, de restabelecer essa relação. E diante dessa impossibilidade é que entra o Evangelho, uma palavra que significa boas notícias. E a boa notícia é que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e ele veio até nós. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nenhuma delas. Ele viveu uma vida perfeita, ele cumpriu a lei de Deus de modo pleno, ele decidiu de forma voluntária assumir a nossa condenação, o castigo pelos nossos pecados, e ele é levado a uma cruz, morrendo uma morte terrível no nosso lugar. Mas ao terceiro dia ele ressuscita, vencendo a morte, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus, e fazendo com que nós, que agora cremos nele, sejamos aceitos por Deus também e recebamos uma nova vida, uma nova identidade, uma nova tarefa, e todas essas coisas estão relacionadas com o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer nesse trecho que no Evangelho se revela a justiça de Deus.
Porque Deus, sendo justo, Ele não poderia simplesmente fechar os olhos para os nossos pecados. Ele não poderia nos tratar com impunidade, porque isso anularia a sua justiça. Esses pecados precisavam ser punidos. E a boa notícia para nós é que eles foram punidos em Jesus, irmãos. O que isso significa para nós em termos práticos? Que se você está em Jesus, se você crê nele de todo o seu coração, se você confessa com os teus lábios que Ele é o Senhor da sua vida, não existe mais condenação para você, porque os teus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados e cravados na cruz do Calvário, porque Jesus foi esmagado naquela cruz, sofrendo o peso da ira de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos por essa mensagem. Isso deve transformar os nossos afetos. Isso deve mover o nosso coração, de modo que nada mais é uma prioridade para nós, a não ser o nosso compromisso com a mensagem do Evangelho. A boa notícia é que para nós nos apropriarmos dessa justiça de Deus, como que a gente consegue se nós somos injustos e pecadores? Como isso é possível para nós? E Paulo vai responder dizendo que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você não precisa fazer nada porque Deus já fez tudo por você. Você precisa crer no Evangelho, isso basta. Não é crer em Jesus e mais alguma coisa, é simplesmente crer que essa mensagem é poderosa para transformar a nossa vida, a nossa história. Que essa mensagem é por meio dela que nós recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus. É apenas crer, se arrepender dos seus pecados, confessando Jesus, reconhecendo que você precisa de um Salvador e fazendo dele o Senhor da sua vida. Outro ponto fundamental nesse verso é que Paulo diz que a justiça que é revelada no Evangelho é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Essa fé não é apenas o começo da caminhada, mas é toda a caminhada. Tim Keller, ele diz que o Evangelho não é o ABC da vida cristã, mas é o A a Z da vida cristã. É simples, nós começamos pela fé, nós permanecemos pela fé e nós terminamos pela fé. Tem muita gente que começa crendo e confiando em Jesus, mas à medida que o tempo passa, confia demais em si mesmo, na sua obediência, na justiça própria, no seu próprio conhecimento. Acha que é capaz de impressionar a Deus com as suas boas obras e, em certo sentido, retribuir o que a graça de Deus fez e pagar a salvação, em certo sentido. Tem música gospel que diz que eu preciso pagar o preço para morar no céu e eu não entendo como isso se relaciona com a mensagem do Evangelho, que me diz que o preço foi pago integralmente, que me mostra que Jesus na cruz disse está consumado, ao invés de dizer fiz a minha parte. Não, o Evangelho ele não te dá a possibilidade de escolher viver de modo que seja salvo. Não, se você entendeu o Evangelho, se você creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não é uma possibilidade, é uma garantia. Porque Paulo vai dizer aos romanos, vocês vão passar por isso, talvez, eu não sei até que capítulo vocês vão, mas Paulo vai falar sobre um processo, quando ele diz, aos que ele escolheu, a esses justificou, aos que justificou, a esses regenerou, aos que regenerou, a esses glorificou. Do início ao fim, nós estamos garantidos porque cremos em Jesus, e se cremos nele, não há qualquer sombra de possibilidade de condenação para cada um de nós, porque cremos na justiça dele. O recado hoje é muito simples. Se você está aqui e ainda não entregou a tua vida a Cristo de modo definitivo, só há uma forma de fazer isso. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Se você está aqui e começou bem na caminhada, mas em algum momento você se afastou por confiar demais em si mesmo, na sua justiça, ou você se afastou porque ama demais os seus próprios prazeres e foi em busca disso em detrimento do próprio Deus, o recado para você é o mesmo: se arrependa e creia no Evangelho. Para você que tem andado com Cristo, siga crendo no Evangelho. Ele é a base da vida cristã, ele é a motivação para tudo o que fazemos, é por meio dele que nós somos salvos e chamados para pertencer a Cristo. E como consequência, anunciar esse mesmo Evangelho que nos dá a bênção de nos tornar filhos de Deus, mas ao mesmo tempo nos dá a bênção
de nos tornar devedores também em relação àqueles que precisam ouvi-lo. Essa é a minha oração e meu desejo para essa igreja que eu tanto amo e que hoje, esse dia 27 de abril de 2025, seja um dia inesquecível para você, porque nesse dia eu espero que o Evangelho tenha ficado ainda mais claro e mais vivo no seu coração. Deus nos abençoe em nome de Jesus.